Podcast do LC, capítulo de número 90. Estamos de volta. Continuamos recebendo convidados da casa. Hoje eu estou com meu irmão aqui, Rodrigo Carvalho. Trabalho na parte de recovery dos nossos atletas, nessa parte da fisioterapia. Vocês viram no capítulo anterior, a gente recebeu o professor Pio para contar sobre a experiência dele de 3 meses em Moscou, e o meu irmão vem aqui também para contar sobre essa primeira experiência dele fora do Brasil, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns jogos dos nossos atletas, mas também ele teve a oportunidade de desenvolver o trabalho dele de recovery, também conhecer a rotina dos atletas, essa possibilidade de, além de trabalhar com os atletas online, que é uma coisa que ele já vinha fazendo, poder conhecer os atletas pessoalmente, fazer esse trabalho presencial. Então, seja bem-vindo. Beleza? Tudo tranquilo? A gente teve estar aqui novamente, mais uma vez, no podcast deve ser. É isso aí. A gente teve essa primeira parte da viagem na Armênia, onde a gente foi acompanhar 2 jogos da seleção que está disputando as eliminatórias da Copa. E primeiras experiências, primeiras impressões na questão de trabalho, como os atletas da Armênia eles ficam concentrados no CT. Então a gente não conseguiu fazer nenhum treinamento ou nada relacionado à recuperação, mas a gente pode visitar os atletas no CT, saímos para jantar com eles também, visitar e conhecer também, no caso do meu irmão, alguns integrantes da comissão técnica da Armênia, e o objetivo principal dessa viagem, poder ir no estádio e acompanhar 2 jogos, né? Um deles, infelizmente, uma derrota de 5-0 para a seleção de Portugal, mas logo em seguida, na rodada subsequente, nós pudemos acompanhar uma vitória da Armênia de 2-1 sobre a seleção da Irlanda. Então, o que tu pode ver lá de questão de estrutura de estádio, de torcida, depois também esse bate-papo, essa aproximação dos atletas, lembrando que um dos nossos principais atletas, o Eduard Spertsian, capitão do Krasnodar, também é um dos principais atletas da Armênia. Foi ele que fez esse convite para nós, para que nós pudéssemos ir lá acompanhar eles. E, bom, tu pode conhecer ele pessoalmente também. O que tu achou dessa primeira experiência lá? Cara, foi muito enriquecedor. Foi algo que realmente abriu os meus olhos para todo esse mundo que tem lá fora, que a gente acompanha. Eu acompanho, né, por fazer parte da empresa, por ser irmão do Lucas, acompanho ele a carreira inteira. Sempre vi ele indo para essas viagens e imaginava como poderia ser, mas até tu ir parece um pouquinho distante. Daí, agora, nesse primeiro encontro assim com essa nova realidade, foi de abrir os olhos realmente assim para todo mundo que tem lá fora, toda a rotina dos atletas, a dinâmica deles ali pré-jogo, a concentração que eles têm antes de um jogo importante. E, bom, eu estreiei logo vendo um jogo do Cristiano Ronaldo, né? Tive essa grande oportunidade. Não posso dizer que fiquei feliz com os gols dele, porque a gente estava lá para acompanhar o Edu, né, na seleção da Armênia. E o primeiro jogo, Portugal acabou vencendo por 5-0. O Cristiano marcou 2 gols. Tá aí a história para contar. Não comemorei os gols do homem, mas eu pude presenciar. E aí, como meu irmão comentou na outra rodada contra a Irlanda, aí sim, a seleção da Armênia fez um grande jogo. O Edu foi o melhor em campo. Fez o gol de pênalti, realmente jogou demais. E aí a gente está ali pertinho dele pós-jogo, saímos para jantar, conversamos com ele, acompanhamos juntos o jogo de Portugal, que estava acontecendo algumas horas depois desse jogo contra a Irlanda. Portugal ganhou no finalzinho, nos ajudou na tabela, então foi muito, muito legal ver de perto como eles vivem um pré-jogo, um pós-jogo. E a cidade também, né, Yerevan, capital da Armênia, cidade turística, um clima espetacular. Os dias que a gente esteve lá, 30 graus, sol todos os dias. A gente passeou bastante lá, conheceu bastante a cidade. Foi
sensacional. Isso foi só a primeira parte, né? Foram 5 dias, eu acho. E aí depois a gente voltou junto com o Eduardo Spertsian, para Krasnodar, mas não direto para Krasnodar, né? Aí a gente começa no capítulo anterior, o professor Pio trouxe essas peculiaridades dessa guerra que vem acontecendo desde 2022 entre Ucrânia e Rússia, e Krasnodar é praticamente fronteira com a Ucrânia. O aeroporto agora reabriu, depois de 3 anos, mas por muito tempo ficou fechado, então tem toda uma logística de viagem. No nosso caso, como meu irmão falou, nós estávamos em Erevan, que é a capital da Armênia, voamos para Mineralevod, que é uma cidade pequena, muito próxima também, é um voo curto ali, 40 minutos, 1 hora para chegar, só que depois, como não tem aeroporto nas proximidades de Krasnodar, 5 horas de carro, como meu irmão disse também, voltamos juntos, né, com o Edu, com o Eduardo Spertsian, e fizemos essa viagem de 5 horas de carro, então, de Mineralevod para Krasnodar. Eu já tinha feito essa viagem diversas vezes, mas meu irmão foi a primeira vez. Aí sim saímos desse clima de 30 graus em Erevan para um relativo frio e chuva também na época em Krasnodar. E aí sim, chegando em Krasnodar, acho que aí tu já pode também ver uma rotina um pouco mais de perto e também aplicar esse trabalho de recuperação com os nossos atletas. Hoje nós temos 4 atletas no Krasnodar, 3 deles do elenco profissional e um deles da categoria de base, e seguimos desenvolvendo esse trabalho com eles presencial. E aí sim que o meu irmão pode chegar, como o professor Pio falou inclusive no podcast anterior, de preparar a semana do atleta e chegando mais próximo ao jogo e reduzindo a carga para que ele chegue bem fresh, como a gente fala no jogo. Mas o que tu pode ver, o que tu pode aplicar do teu trabalho na rotina dos caras para que eles chegassem nesse jogo, né, seja ele sábado ou domingo, depois de uma semana de preparação, bem para poder performar. Essa segunda parte da viagem foi onde eu realmente consegui trabalhar um pouquinho com eles. A primeira parte foi mais para acompanhar os jogos e estar lá junto com o Edu. Mas já nessa viagem de 5 horas de Mineralevod para Krasnodar, o Edu veio ao meu lado já com as botinhas pneumáticas, né? Então isso aí já é uma coisa que eu gostei de ver na prática, saber que eles são dedicados mesmo. A gente tem um outro atleta que é o Alexander Chernikov, que também é muito dedicado nessa questão dos treinos e da recuperação, e eu pude comprovar no dia a dia deles, tanto com as botas pneumáticas quanto com a questão da hidratação, nutrição. Eles são bem regrados mesmo, fazem jus aos resultados que eles têm, porque eles se esforçam demais para obter esse resultado. E dentro de Krasnodar, sim, eu consegui ver a rotina, né, como funciona uma semana dos atletas. E aí, como meu irmão e o Pio sempre batem nessa tecla, o controle de carga, ele acontece, já está acontecendo de uma maneira natural para a gente, porque até os próprios atletas eles já sabem mais ou menos o que esperar da gente. Chegando próximo a um jogo, a gente diminui a carga, a gente deixa o atleta mais à vontade, confortável, pergunta para o atleta se ele tem algum problema específico, alguma dor de tornozelo, panturrilha, quadril, alguma coisa que a gente possa ajudar. E depois em campo, né, ver eles atuando, ver como a cidade se mobiliza para assistir um jogo do Krasnodar, chegar perto daquele estádio, aquela estrutura, realmente impressiona, porque a gente fala de Krasnodar, é uma cidade pequena na Rússia, muita gente talvez nem conheça, nunca ouviu falar, mas estando lá a gente vê que é uma estrutura fora do comum, e eles foram campeões no ano passado realmente porque eles estão há muito tempo trabalhando para isso, investiram muito nisso, e inclusive a gente teve a oportunidade, né, como o Cherny tinha sentido a panturrilha, o pessoal do time viajou para um jogo fora de casa e ele ficou para tratar, e aí nos convidou para passar uma manhã lá no CT do Krasnodar. E bom, a gente tem um vídeo ali no Instagram que mostra um pouquinho da rotina, como é que foi lá. Mas é sensacional, né? Outro nível, outro mundo.
tudo que um atleta precisa para performar, eles têm dentro do espaço do CT do Krasnodar. Eu fiz essa pergunta para o Pio no podcast anterior e, bom, tu descreveu, falou bastante sobre a parte mais técnica, tanto da fisioterapia, da recuperação, quanto do treinamento, controle de carga, semana do atleta, performance no final de semana no jogo, mas como foi a tua primeira saída, né? O que te impactou mais na questão do desenvolvimento pessoal? Porque a gente não sai para Portugal, né, que é o mesmo idioma, ou para Espanha, que é o espanhol ali, até o inglês, né, que facilita um pouco também, é uma saída direta para a Rússia, né, que realmente é um idioma bem diferente, a cultura deles também é bem diferente. Então, o que tu pôde ver de questão pessoal mesmo, de te desenvolver, falando sobre a cultura, sobre a culinária, sobre até o temperamento das pessoas lá, sobre o idioma, a temperatura, a gente pegou temperaturas amenas, então a gente não sofreu tanto com o frio, que é bem rigoroso na Rússia. Mas o que tu pôde ver, o que tu pôde trazer de experiência da Rússia para o Brasil? O idioma, né? Principalmente o idioma, a começar pelo alfabeto, né? Já é tudo diferente, são pouquíssimas letras que tem o mesmo som para a gente e para eles, né? E esse foi mais ou menos meu primeiro desafio. Eu me desafiei a aprender o alfabeto deles. Como eu estava lá, a gente ficou lá cerca de 20 dias, então todos os dias a gente saía para hotel, restaurante, academia. Então eu estava sempre tentando ler as palavras, por mais que eu não entendesse. Até o meu irmão brincou comigo: pô, mas tu vai saber ler, tu não vai saber o que significa. É um passo de cada vez. Então tentei pegar primeiro o alfabeto, tentei pegar os números, até porque dentro de um treinamento a gente usa muito número de repetição, tempo. Então, se eu pelo menos soubesse os números, eu conseguiria me comunicar melhor com os atletas. E essa parte deu certo, realmente. Mas eu cheguei lá com o inglês afiado, achando que iria ser o suficiente. Mas, realmente, tu fala com um russo em inglês, ele te olha meio estranho, meio torto. Eles não são muito fãs de falar inglês, não. E, como o Pio também comentou, é um desafio, né? Se tu for lá com a cabeça fechada, sem vontade de aprender e de melhorar, bom, não vai sair do zero. Mas se tu for disponível, disposto para aprender uma palavra nova, aprender expressões, as mínimas que sejam, né? Um bom dia, dobre din, e por aí vai, pedir água nos restaurantes, esse tipo de coisa simples, tu começa a fazer e aí as coisas começam a se ajeitar. Mas realmente tudo depende da tua disponibilidade, né? Tu tem que estar com a cabeça aberta. E aí, quando a gente retornou para o Brasil, foi uma coisa que eu pensei: bom, se eu deixar o idioma russo lá no cantinho dele, não vai vir, eu não vou aprender. Eu tenho que estar em contato com esse idioma de alguma forma. Então, até uma coisa que eu tenho feito, eu assisto jogos, né, do Campeonato Russo, claro, para acompanhar os nossos atletas, e eu deixo lá a narração, a transmissão, e aí alguma palavrinha solta ali a gente vai pegando. E aí, mais uma coisa que eu fiz para me auxiliar no idioma russo foi comprar esse livro aqui. Então eu trouxe para vocês verem. Eu comprei esse livro para eu me inspirar e não parar de estudar o idioma, mesmo que eu esteja aqui, porque a minha vontade é de voltar para lá, né? Então fui para lá para fazer esse primeiro contato com os atletas, para que eles me conhecessem pessoalmente, conhecessem o meu trabalho. E se tudo der certo, eu vou ter mais oportunidade de voltar para lá. E quando eu voltar para lá, o meu idioma russo vai estar um pouquinho melhor. Não posso garantir que vai estar fluente ainda, mas cada vez que a gente retornar para lá, vai estar um pouquinho melhor. Então, para quem acompanha já os canais da LC Academy, seja o podcast da LC, o Instagram, mentoria, workshop, palestras, a gente fala bastante, a gente gosta de se desenvolver na parte técnica. Achamos que é muito importante ser bom e estarmos afiados tecnicamente, porém essa parte do desenvolvimento pessoal é o que vem fazendo a diferença aqui dentro. O capítulo 89 teve o Pio aqui conosco contando a experiência de 3 meses em Moscou. Agora o meu irmão também teve a oportunidade de conhecer, de ter esse primeiro contato. E se não fosse o desenvolvimento pessoal dele, ou essa proximidade com o idioma, tanto o inglês, agora mais ainda como ele trouxe no russo, não seria possível. Por melhor tecnicamente que ele fosse, estaria com as portas fechadas por não ter essa comunicação. Então
fica essa dica que o Pio já deu no podcast anterior, a gente reforça nesse. Teve um momento que eu acho que representou bastante isso, acho que eu até comentei contigo, né? A gente foi para frente do CT lá da seleção da Armênia, da concentração onde os atletas ficam alojados. E aí o meu irmão já tem um contato com o preparador físico da seleção, que é o Javier Minano, que é um preparador físico espanhol. E tem também o Edgar Sevikian, que é um jogador da seleção da Armênia, que tem origens, né, daqui latino. E nós estávamos em um grupo ali de cerca de 8 ou 10 pessoas, e naquela roda ali tava se falando, tinha gente falando em russo, tinha gente falando em inglês, tinha gente falando em espanhol, tinha gente falando em português. E nós estávamos ali circulando naquele meio, se comunicando com todo mundo. O inglês e o espanhol a gente domina mais, o russo menos. O português era só a gente que estava falando, mas enfim, foi um momento que capturou bem essa questão dos idiomas e a importância que tem. Cada idioma novo que tu aprende é uma cultura nova que se abre para que tu possa aprender, entender mais sobre aquela cultura, conhecer pessoas e formar conexões de trabalho também, né? Isso é muito importante dentro dessas nossas viagens, e o idioma nos possibilita isso. Mais de um idioma, mais de uma possibilidade. Podcast do LC, capítulo de número 90. Tamo junto. Valeu!